favor. Boa noite, irmãos. As crianças estão saindo e se você ainda não colocou, como o pastor Rodrigo instruiu, o seu nome ou o nome das pessoas que você vai orar por conversão, faça isso. Procure aí no seu banco, tem caneta, para que possamos orar daqui a pouco sobre este assunto. Deus abençoe a sua vida. Olha esse número. Esse número diz alguma coisa para você? Antes de vir para cá, agora à noite, passei no hospital e fui visitar um senhor, membro da nossa igreja. Hoje de manhã, recebemos a notícia do falecimento de um senhor também de mais de 80 anos, também membro da igreja, seu Velo, sobrenome, que faleceu. Foi recebido entre nós aqui como membro em transferência faz poucos meses. E agora à tarde fui no hospital visitar o seu Antônio, mais de 80 anos. Ele está desenganado, já os médicos o colocaram num quarto para que a família esteja perto dele. Mas uma das coisas que eu falei com a esposa, que estava ali ao lado, quando eu entrei no quarto, ela estava acariciando a cabeça do seu marido, passando a mão no cabelo, sabendo que são as últimas horas de convivência. Mas quando ela me abraçou, ela me viu entrar no quarto, ela disse: pastor, está tudo em paz. Porque essas duas mulheres, a que ficou viúva hoje cedo e a que deve ficar, segundo a ciência, viúva daqui a algumas horas, sabe para onde o seu esposo está indo e foi. Tem certeza pela Bíblia que na hora que fecha os olhos aqui, a pessoa vai para a eternidade diante de Jesus. Talvez você já tenha visto alguém morrer em outro tipo de esperança ou na desesperança. Talvez você já tenha presenciado a morte de alguém. Eu já presenciei. A família toda em volta, segurando a pessoa, desesperada, gritando, pedindo para Deus não levar a pessoa. E quando a gente vê um estado como esse de hoje, a gente vê onde, de fato, está o alicerce da nossa vida para a última hora. O que esse número pode trazer na seu pensamento? Que número é esse? O que significa isso? 3.600. 3.600. Agora torna um pouco mais claro, né? 3.600 pessoas morrem por minuto. E se eu mostrar esse dado para você, sem conhecer a Jesus. Não está saindo? Tá bom. Sem conhecer a Jesus. Este dado, ele está sendo informado para nós pelo International Board Mission Board, que é um centro de evangelização que coleta dados das mais variadas formas. E eles analisam as mortes nos países que tem cristianismo, que tem evangelização, que é livre, e naqueles que não, há liberdade de pregação. 3.600 pessoas, segundo eles estudam, morrem por minuto. Desde que nós começamos aqui, desde que eu comecei a falar, já morreram quase 10.000 pessoas, sem conhecer o Evangelho. Isso traz algum desconforto para você ou não? Porque se não traz nenhum desconforto, nenhum extasiamento, nenhum choque, é porque tem alguma coisa errada no seu coração, na sua compreensão de fé, de vida, de evangelho, de eternidade. Talvez você ainda não tenha ouvido o que Jesus disse: preguem o evangelho a toda criatura, levem-os ao batismo, porque somente assim elas estarão preparadas para a eternidade. Eu quero conversar e apresentar a você hoje este tema do compartilhar do Evangelho com as pessoas. Eu quero pedir que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus no que diz respeito a esse tema.
3.600 pessoas morrem por minuto sem conhecer a Jesus. Um dos aspectos importantes do Evangelho é que Deus distribui, nós falamos isso semana passada, os dons à sua igreja. Deus distribui capacitações espirituais. E nós falamos sobre a profecia semana passada. Efésios 4, versículo 11, diz que Deus colocou, e se você estava aqui, talvez você lembre, apóstolos, profetas, evangelistas, depois pastores e mestres. E eu quero pegar este dom, esse ministério do evangelismo, do evangelista. Eu fico empolgado, entusiasmado e fico quase que invejando uma pessoa que não perde a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Porque a maioria de nós, a grande maioria de nós, não fala, não compartilha, não se expressa, não leva a palavra de Jesus, não desafia as pessoas a se converterem, a entregarem as suas vidas a Cristo. Ficamos quietos. E passamos como que por tangência, passamos na superficialidade quando falamos alguma coisa sobre Deus. E hoje nós vamos olhar a vida de um homem que, seguindo o exemplo de Jesus, ele foi de fato um instrumento de Deus na sua geração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então no livro de Atos, capítulo 8, Atos capítulo 8. E eu quero ler com você este capítulo de forma lenta, aos poucos, deixe sua Bíblia, o seu aplicativo aberto. Eu quero começar lendo o que diz no início do capítulo 8, ou no finalzinho do capítulo 7. Diz assim: naquela ocasião, Atos capítulo 8, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Naquela ocasião, a pergunta que eu faço a você é: que ocasião foi essa? Qual era a circunstância? O que estava acontecendo ali? Que ocasião era essa? Por que se desencadeou uma grande perseguição na igreja em Jerusalém? Logo que houve o Pentecostes, a igreja ganhou força e ganhou entusiasmo. E eles começaram com ousadia compartilhar o Evangelho, e o judaísmo, que admitiria que o cristianismo se tornasse ou fosse uma pequena raiz, uma dissidência do judaísmo, uma heresia colocada no meio do judaísmo. O judaísmo não estava aberto para admitir uma nova religião, uma nova maneira de interpretar a Torá, os mandamentos. Então, as autoridades judaicas levantaram contra esse povo ignorante que estava ameaçando a estabilidade da religião judaica, da liderança, da maneira deles interpretarem a Bíblia, interpretarem os profetas. Então vem uma perseguição imensa, e o primeiro mártir que é morto naquela situação é Estevão. Então, naquela ocasião, diz respeito ao que o capítulo 7 fala, que é a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado porque ele ousou, insistiu em pregar Jesus e anunciar que Jesus era Filho de Deus, o Messias, aquele prometido lá no Antigo Testamento, e eles se revoltaram contra isso. Assim como hoje, quando você postula a sua fé, o seu posicionamento ético, moral, também as pessoas vão reagir contra e vão dizer: isso é um absurdo, isso é um radicalismo, isso é um fanatismo religioso, o que quer que seja. E nós estamos vivendo, e vamos mais ainda viver, tempos em que as pessoas odiarão, se levantarão contra qualquer posicionamento que eles vão chamar de radical, de extremado. Quanto mais
esse desafio vem para nós, mas você vai ter que decidir que tipo de fé você vai ter em Cristo. É naquela ocasião que surgiu grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Porque a igreja estava restrita à cidade de Jerusalém. Não tinha igreja nas outras cidades. Não havia tido ainda tempo para se espalharem. Aí então, eu imagino Deus olhando de cima, na sua sabedoria, e Ele pensa assim: eu vou permitir um pouco de fogo da perseguição. E o fogo da perseguição vai purificar a minha igreja que está nascendo. E é o que acontece. Veja comigo o versículo 2 aí do capítulo 8, e nós vamos fazer a leitura deste texto agora. Ainda no 1, na metade do primeiro versículo: todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, todo indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então agora nós temos o contexto. Agora vamos para a história que envolve Filipe. Filipe era um dos líderes, não apóstolo, mas um dos líderes da cidade de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Ele havia sido eleito, escolhido como um diácono da igreja. Atenção, vocês diáconos aí, cuidado com a perseguição. Espero que, se preciso for, sejam perseguidos. Aliás, eu e você, todos nós aqui, se for necessário. E a gente fique firme, amém? Seus filhos, preparem os seus filhos. Eu não estou falando de prisão, eu não estou falando de chicote, de apedrejamento, estou falando de pressão emocional, pressão psicológica, pressão contra posicionamentos. E é isso que acontece em Jerusalém. E aí então, com exceção dos apóstolos, todos tiveram que fugir. Ou você foge ou você perde tudo e vai preso, porque Saulo estava prendendo pessoas, levando pessoas, e as autoridades judaicas aprovando, e o Império Romano dando o aval para essas coisas acontecerem, para acalmar aquelas pessoas. Calem-se, se vocês ficarem só como uma seita judaica, tudo bem. Versículo 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe, preste bem atenção neste nome, Filipe, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos, diz o versículo 7, saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Eu quero tomar a vida de Filipe como um exemplo para nós, um exemplo para você, mulher, homem, jovem, adolescente. Que Deus levante entre nós homens mulheres deste tipo, de cristão, de discípulo de Jesus, Filipe. Filipe é perseguido e ele sai de Jerusalém e ele vai para aquele lugar onde os judeus mais rejeitavam, Samaria. Você conhece as histórias da Bíblia, mulher samaritana, os discípulos perguntando se Jesus queria que eles orassem para cair fogo do céu, para queimar aquelas cidades da Samaria, um povo desprezado totalmente pelos judeus. Filipe vai justamente para esse lugar, mostrando que o evangelho é para alcançar os mais distantes, os mais estragados, os mais rejeitados e destruídos. E ele vai para lá. E diz o texto no versículo 6 que quando ele falava, as pessoas o ouviam.
Mas as pessoas o ouviam não porque apenas tinha uma sabedoria na fala, e aqui é o ministério público de Filipe, mas porque também ele ousava em se colocar nas mãos de Deus para realizar milagres. E aqui eu quero falar sinceramente, abertamente com a nossa igreja. Não há muitas vezes ousadia da parte de nós crentes, discípulos de Jesus, em sermos canais de Deus para operarmos milagres. Diz o texto aqui que ele realizava milagres, sinais miraculosos, versículo 6, diante daquelas pessoas. Diz o versículo 7 que espíritos imundos saíam, pessoas eram libertas, estavam endemoniadas, eram libertas dos demônios quando Filipe chegava perto delas e orava por elas. Havia uma manifestação do sobrenatural, dos dons do Espírito Santo através da vida de Filipe. Eu quero dizer a você que se você deseja, se você tem um anelo, uma vontade de ser usado por Deus, usada por Deus, você deve, nós devemos, nós precisamos dizer: Senhor, usa de fato a minha vida, não para tangenciar a evangelização, não para passar perto de quem está falando de Jesus, mas para de fato pôr a mão na cabeça de uma pessoa e, se ela tiver demônios, eles saírem dessa pessoa, elas serem curadas, seja na psique, seja no corpo, serem transformadas. A pessoa às vezes chega diante da gente e diz: puxa, minha vida está assim, está desse jeito, eu ando tão desanimado, estou deprimido. E a gente diz: você precisa ir na minha igreja. Que coisa! Como é que nós podemos nos conformar com isso? Quando a gente poderia se erguer e dizer: eu tenho uma resposta para você, Jesus cura a sua vida, e eu vou orar por você, eu vou levantar pessoas para orar por você. E a gente coloca o evangelho na cabeça dessa pessoa. Mas é porque a perseguição estava vindo sobre Filipe? Será que a gente tem que aguardar um sofrimento na nossa vida para abrir a nossa boca, para amar as pessoas e para dizer: Deus me usa, como a gente acabou de cantar aqui? Não pode ser assim. Então, Filipe teve esse ministério público, ele chegava nas cidades, nas aldeias samaritanas, e aqueles homens e mulheres samaritanos já tinham ouvido falar de Jesus, porque a mulher samaritana, anos antes, tinha sido uma missionária no seu meio. Eles já tinham visto um poder na vida daquela mulher. É o que as pessoas querem ver, gente transformada, que conte a sua história. Essa fala que muitos de nós temos, que diz assim: eu não sei falar, eu não tenho os versículos na cabeça que eu precisaria ter. Isso é conversa para nos, como que, justificarmos diante daquilo que a gente não faz, da ousadia que nos falta. Aquela mulher samaritana que foi evangelizada por Jesus, ela saiu nos vilarejos da sua região, das suas cidades, e compartilhou a sua fé, e diz o texto em João, que muitas pessoas se converteram, muitas pessoas. Tenha expectativa do que Deus vai fazer. Você que colocou o nome, eu coloquei de manhã no meu papelzinho, o nome de pessoas, alimente a expectativa do que Deus vai fazer através de você, o que Ele quer fazer através da sua vida. E diga: Deus me usa com os dons espirituais que o Senhor quiser, conforme a necessidade daquela pessoa. Eu quero ser um instrumento de coragem nas tuas mãos, Senhor. Mas depois que Filipe compartilha e não fala quanto tempo ele ficou ali, ele volta para Jerusalém para apoiar os apóstolos. Mas quando ele chega em Jerusalém, Deus não queria que ele ficasse, eu acho, em Jerusalém. O Espírito Santo falou: não, Filipe, seu lugar não é aqui não, porque já já eu vou tirar esses daqui também. Eu vou levar todo mundo para os confins da terra e vou espalhar essa minha igreja. E aí então Deus dá uma nova experiência para Filipe. E aqui entra talvez mais perto de mim e de você. Uma esfera mais pessoal, não pública. Porque talvez Deus
não vai usar muitos de nós aqui para pregar para 20, 100 pessoas, para 1000 pessoas. Mas Deus quer usar a sua vida no seu contexto de trabalho, no seu ambiente de família. Não há ninguém aqui que possa dizer que não tem relacionamento com pessoas que vão fazer parte desses 3.600 que morrem todos os minutos sem conhecer a Cristo. Você tem alguém assim no seu contexto de vida? Claro que tem, eu sei que você tem, nós temos. Então, acontece no versículo 26, você pode continuar ouvindo a leitura e lendo comigo. Versículo 26, um anjo do Senhor. Agora não é mais demônio saindo, não é só cura acontecendo, não é só libertação. Agora um anjo vem e fala para esse homem, fala para Filipe. Olha como este homem crê no sobrenatural de Deus e está aberto para receber o que Deus tem de manifestação. Versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe. Que coisa! Agora, se você não ouvir um anjo do Senhor, você não se sinta justificado a não falar com ninguém, viu? Porque Jesus já falou para você e para mim, vá por todo mundo, fale do Evangelho para todas as pessoas, seja sal da terra e luz do mundo. Amém? Então não precisa aparecer anjo para mim e para você. Mas ele pode aparecer. E eu espero que hoje você receba essa palavra da vida de Filipe e se inspire nele e diga: Senhor, é isso que eu quero para os meus amigos, para os meus familiares, que eu seja usado pelo Senhor. Então, o anjo do Senhor disse para o Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza. Essa estrada era uma estrada secundária. Havia uma estrada mais usada, que era beirando o mar Mediterrâneo, que ia para o sul, em direção ao Egito. Mas essa era uma estrada antiga, que não era muito usada. Então, Deus está dizendo para Filipe: olha para onde às vezes as pessoas não estão olhando. Tem uns lugares desertos aí, tem umas famílias quebradas aí, tem uns amigos que estão enroscados, que você fica desanimado quando vê. Olha para essas pessoas, olha para o deserto dos seus relacionamentos, para as pessoas que estão afastadas realmente de Deus, mas ali há um coração que está necessitado. E aí então Filipe vai, e quando ele vai em direção a essa estrada, ele encontra uma caravana. Diz aí no versículo 27, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Pensa nas pessoas da sua relação, da sua família, que são religiosos. Pensa aí. Quem são os religiosos da sua família e dos seus amigos? Tem talvez espíritas, tem pessoas que têm de outras religiões, que foram criadas em contextos onde Jesus não é o Salvador e Senhor, ou nunca leram a Bíblia, não têm acesso, não têm costume de ler a Bíblia, ou são aqueles que de fato não creem, de fato professam o ateísmo, ou são incrédulos, ou são frustrados, escandalizados com a igreja. Você tem amigos assim, não tem? Esse homem tinha vindo da Etiópia para Jerusalém, 4.000 quilômetros de distância, meses andando com a sua caravana. Ou porque ele havia se convertido ao judaísmo, ou porque ele era simpatizante do judaísmo. Porque quando ele chega em Jerusalém, ele adquire provavelmente, ou recebe de presente, por ser uma autoridade importante, cuidar dos tesouros da rainha mãe da Etiópia, ele recebe um pergaminho, um rolo, com o profeta Isaías escrito. E aí ele vai de volta, e talvez por isso ele tenha pedido para a sua caravana ir pela estrada mais isolada, menos frequentada, para ir
lendo. E ele está lendo o profeta Isaías. Diz o texto no versículo 29, ou 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: chega perto desta carruagem e acompanha, anda ao lado. E ele começa a andar ao lado daquela carruagem. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem. Imagina essa cena, aquela estrada deserta, aquela caravana de várias carruagens, camelos, oficiais, soldados. E Filipe anda ao lado dessa carruagem onde está aquele homem com as suas roupas da riqueza, das autoridades. E ele lê o profeta Isaías. Filipe ouve aquele som e ele diz: opa! Provavelmente era uma cópia grega dos escritos de Isaías. E Filipe, no contexto grego ali também, que sabia esta língua, ele ouve a leitura de um versículo de Isaías. E ele pergunta para aquele homem, versículo 30, o Senhor entende o que lês? Você já fez essa pergunta para alguém? Você lê a Bíblia? Você tem Bíblia em casa? Provavelmente a pessoa vai dizer que sim. Você lê a Bíblia? Talvez ela diga: eu abro de vez em quando. Mas e essa pergunta você já fez? Você entende a Bíblia? É uma pergunta tão básica, não é? Mas de uma resposta, se for verdadeira, provavelmente vai dizer: não entendo. As pessoas não entendem a Bíblia. É difícil entender a Bíblia. Imagina uma pessoa abrindo em Isaías 53, esse é o capítulo 53 de Isaías. Leia comigo em voz alta. Vamos ver se você, imaginando-se nunca ter ouvido sobre Cristo Jesus, se você entenderia. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Quem é ele? Que coisa é essa de matadouro? E como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Olha que texto difícil. Para você é fácil entender, porque você tem o contexto do Novo Testamento, onde Jesus é chamado como ovelha que foi para o matadouro. E Filipe tem essa sensibilidade, irmãos. Quero chamar sua atenção para isso. Essa sensibilidade de chegar para esse homem e dar oportunidade para ele responder. Você entende? Sem se tornar agressivo, sem se tornar acusador. Diz o texto que ele era eunuco. Eunuco normalmente eram homens que eram castrados na sua ainda adolescência para trabalhar no harém dos reis. E Filipe vai em direção a esse homem e diz: eu quero explicar para você. Você entende o que você está lendo? Porque é o Espírito de Deus que conduz Filipe a fazer isso. Não obrigatoriamente, não necessariamente a interpretação de eunuco é apenas essa, pode ser também homens que serviam à corte, que cuidavam dos interesses do rei, no caso aqui a rainha mãe. E ele responde com toda sinceridade, né? Versículo 31, como posso entender? E aqui eu quero que você fale comigo essa resposta do eunuco, do etíope. Como posso entender se alguém não me explicar? Alguém precisa falar o que é isso. O que significa isso?
Irmãos, dizer para alguém, olha, Jesus morreu por você, é pela ação do Espírito Santo que isso vai entrar na alma e no coração e transformar. Mas isso não tem muito significado. Porque às vezes a pessoa não está perguntando, escuta, alguém morreu por mim? Eu preciso que alguém morra por mim? Eu não preciso que ninguém morra por mim. Porque o maior ídolo hoje na nossa cultura é a autojustificação. Eu faço por merecer, eu trabalho, eu sou digno daquilo que eu ganho, eu me esforço, eu conquisto. Você vai falar para um jovem hoje, ele está preocupado em ele ganhar a sua vida, ele montar o seu negócio, ele ser empreendedor. Por que você vai falar para ele, Cristo morreu por você? Eu não pedi para Cristo morrer por mim, eu não sei por que Cristo teve que morrer por mim. Porque não há senso de pecado, não há senso de necessidade. Por que eu vou pedir, eu vou precisar de um Deus, de um Cristo que morra por mim? Então as pessoas não entendem as coisas como nós às vezes simplesmente dizemos. Então a gente precisa perguntar. A gente precisa dar oportunidade para a pessoa dizer, isso não faz nenhum sentido para mim, nenhum sentido. E não ficarmos escandalizados, nossa, você tem que crer pela fé, você tem que abrir o seu coração. Isso não funciona, não é assim que funciona. E a igreja às vezes quer dizer o que a pessoa precisa crer. Eu gostaria que todo mundo abrisse a cabeça e cresce. Eu gostaria. Mas não é assim. Então gere a pergunta, gere a oportunidade, como Filipe com aquela sabedoria gerou na vida daquele homem. E olha o que acontece. Versículo 34, quando ele lê esse texto de Isaías, ele diz assim, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? Quem é esse ele que o profeta menciona? É ele mesmo, o profeta, ou ele está falando de outra pessoa? E aí Filipe toma esta fala, e a partir desta fala, ele começa a anunciar Jesus. Só aí, ele começa a falar de Jesus. Eu imagino, eles tinham meses para viajar, a Bíblia não fala até onde Filipe foi com aquela carruagem. Mas ele foi anunciando Jesus. E falando sobre Jesus, que coisa extraordinária, irmãos. A minha pergunta é se você, casal, você que está em família, ou você mulher só, você homem, se você quando colocou esse nome nesse papel branquinho que vai ser colocado ali, se você está disposto a caminhar com esta pessoa na jornada que ela está empreendendo. Porque pode ser que seja uma pessoa bastante em dificuldade, complexa. Você está disposto a entrar na carruagem dessa pessoa e andar com ela, e discipular, e explicar, e orientar, e gastar tempo com essa pessoa? Ou você quer um imediatismo de uma resposta, ou você simplesmente quer trazê-la para a igreja e deixar que alguém, ou lá para o seu central em casa, ou levar para o meu líder falar com ela, e ajudar a explicar a Bíblia para ela? Isso passa muito longe de Filipe. O modelo de Filipe não é esse. Então, ele explica o Evangelho, ele parte dessa escritura para compartilhar Jesus com aquele homem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se eu te der um versículo da Bíblia, tipo Isaías, se eu te der um versículo da Bíblia agora, você conseguiria, a partir desse versículo que eu te der, chegar em Jesus? Esse é um bom exercício para quem quer falar de Jesus para as pessoas. É você tomar um versículo, que às vezes até a pessoa sabe, leu, e vai pedir uma explicação para você. E você chega em Cristo, chega na cruz,
nesse versículo. Vou fazer um exercício, tá bom? Está preparado? Vamos ver se você consegue. Alguém que está passando por uma grande provação, uma grande dificuldade, você vai ler um salmo para ela. Tá? Pega um salmo. Eu faço isso muitas vezes. Às vezes durante a semana, numa visita, num hospital. Eu gosto muito do salmo. Qual é? 46. 46, primeiro versículo. Diz assim: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na hora da angústia. Como que você chegaria em Jesus nesse versículo? Como que você falaria de Jesus se você pegar, ou a pessoa pegar e disser para você, eu li esse salmo aqui, achei tão bonito, estou passando por uma provação tão grande. Aí você vai falar assim, continua lendo, o salmo é muito bom. Só isso? Por favor, não me fale que você falou só isso. Como que você chegaria a Jesus? Fazendo como Filipe. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você vai ficar só na angústia? Ou você vai apontar para Cristo? Vou dar uma dica. Como eu li o texto antes e pensei no que eu ia falar, né? Então eu vou dar uma dica para você. Eu diria assim, você sabe por que o Senhor, por que Jesus é a sua rocha, o seu escudo, a sua fortaleza? Você poderia usar várias metáforas aí. Porque Ele deixou a sua segurança, a sua rocha, lá da eternidade com o Pai, e veio e se quebrou em pedaços aqui. Pronto, cheguei em Jesus. Cheguei ou não? E a partir daí você expõe Jesus, crucificado, morto, que se doou, que encarnou-se. Ou você poderia dizer, olha, sabe por que Ele é o socorro na hora da angústia? Porque Ele não foi socorrido pelo Pai na hora da angústia dele, para que você e eu pudéssemos ser socorridos por Ele. E quando Jesus morre desamparado, por que me desamparaste? Eu poderia dizer isso para a pessoa. Ele estava abrindo a oportunidade de você e eu não sentirmos desamparados. E se alguém chegasse para você e dissesse, eu vi um versículo esses dias num lugar lá, e diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. E você vai dizer assim, esse versículo é bom. Inclusive eu vou orar para você ter uma promoção no seu trabalho, todas as coisas serão acrescentadas, não é? É isso que você vai responder para a pessoa? Misericórdia, se for só isso, faça favor. Como que você chegaria em Jesus nesse versículo? É muito conhecido, né? Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar seu reino, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Chegue em Jesus. Vou dar uma dica. Todos os versículos você pode fazer isso, chegar em Jesus. É só você pedir instrução do Espírito Santo. Eu já fiz isso. Cheguei em Jesus nesse versículo dizendo, escuta, você está vendo que Jesus está falando, busquem o reino. O reino tem quem? Tem o rei. Então como é que você busca o reino? Você tem que conhecer o rei. Quem é o rei? Jesus, que se doou, se humilhou. Ele veio em forma humana, Ele abriu mão da sua divindade completa na eternidade, Ele se entregou na cruz, Ele se tornou servo. E aí você falaria de Jesus. Então, irmãos, tem muitas oportunidades. E as circunstâncias, então? Circunstância é mais fácil ainda, não é? A pessoa chega para você e fala do luto, fala da perda. Gente, é tão fácil falar de Jesus, porque Jesus viveu a perda, viveu o luto, não é? Ele perdeu o amigo Lázaro, ele teve a traição na sua família, os irmãos de Jesus achavam que ele era louco, e alguém chega para você e diz, eu estou enfrentando um problema sério com os meus irmãos, ou alguém da minha casa, e diz, olha, eu tenho alguém que já viveu isso, e olha, ele é Jesus, e olha o que aconteceu com ele.
Jesus fica perto, se aproxima quando você ajuda a pessoa a entender quem Ele é. Alguém fala de uma enfermidade para você, você vai para Isaías, esse texto aqui do etíope, ele carregou as nossas enfermidades. Você pode confiar nele, que ele tem a sua vida nas mãos dele, e assim por diante você apresenta Jesus. Agora, não venha se justificar dizendo eu não sei falar de Jesus. Você pode dizer sinceramente, eu não quero falar de Jesus. Mas dizer que você não sabe falar de Jesus, não tem como. E aí então, a história continua e termina com uma cerimônia. Que cerimônia é essa? Veja aí no versículo 36, diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Água. Ou se era uma poça d'água, um riozinho de água, no sul indo para o Egito, algumas correntes nasciam em algumas épocas do ano, e aí chega um lugar ali, porque eu acho que esse etíope tinha ouvido falar lá em Jerusalém, que tinha passado por lá, mas tinha sido decapitado, um homem chamado João Batista, que batizava, revelando o arrependimento das pessoas, e aí ele disse: escuta, eu quero saber esse negócio de batismo, como é que é isso? Porque eu me arrependo. E olha o que Filipe dá oportunidade para o etíope fazer. Então Filipe, versículo 35, então Filipe, versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar que havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: você pode. O que diz a frase aí? Se você crê. Se você crê de todo o coração, se você crê nisso que eu acabei de dizer a você, você pode ser batizado. Ele disse: olha a resposta que esse homem dá para Filipe. Ele tinha tido algumas horas de explicação da Bíblia. Olha o que ele diz para Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que declaração de fé! Toda pessoa que é batizada aqui, aliás, nós vamos abrir a classe para novos membros já já, ela primeiro precisa fazer uma declaração de fé. E olha a declaração de fé que este etíope fez: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordens para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou, e saíram da água, e o Espírito do Senhor tirou Filipe daquele lugar. Esse é o processo quando acaba o evangelismo. A evangelização acaba quando a pessoa que você vai orar a partir de hoje for ser batizada. Amém? Ore por isso. Seja ousado e diga: Deus, eu só vou parar de orar por essa pessoa quando ela de fato se converter, confessar Jesus e for batizada, porque aí ela vai estar pronta para ensinar outros sobre aquilo que ela viveu. Nós fizemos algum realinhamento no Central em Casa. E uma das coisas que nós estamos pedindo para cada grupo é ter um tempo de oração por pessoas, nossos amigos, familiares, que não conhecem a Jesus. Os últimos minutos da reunião precisam ser de oração por pessoas. Eu preciso admitir aqui, não se ofenda, mas nós somos muito lentos na evangelização. Eu quero perguntar uma coisa muito pessoal, você não precisa responder, não precisa erguer a mão, não precisa nada. Quem aqui já teve a bênção, a alegria, o privilégio de levar uma pessoa a Cristo?
de orar com alguém e perguntar para ela: você quer agora entregar a sua vida a Jesus? Eu vou orar por você. É lógico que você vai ter tido a oportunidade de ter explicado para ela antes. Você teve horas, dias, meses, quem sabe, de ensino, de Bíblia, de discipulado, até chegar esse momento em que você é usado por Deus para dar a luz a uma criança no Espírito, levar essa criança ao novo nascimento, essa criança, né, esse homem, essa mulher, esse amigo, que é uma criança em Cristo naquele momento, que nasce pelo Espírito Santo. Quem já teve essa oportunidade? Se você não teve, querido irmão e irmã, você não teve talvez a experiência mais maravilhosa, mais extraordinária que um discípulo de Jesus pode ter. De ter alguém que disse: foi essa pessoa aqui que me levou a Cristo. Foi essa pessoa. E eu quero honrar as pessoas que já fizeram isso, que já levaram uma pessoa da cegueira espiritual, aquela que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que o Deus deste século cega a mente dos incrédulos, para que não brilhe nelas a luz do Evangelho de Cristo. Mas essa pessoa caminhou com ela todo o processo necessário, às vezes anos, até chegar o dia. Você quer orar entregando a sua vida a Jesus? Se você não teve essa experiência ainda, eu conclamo, eu imploro a você, eu rogo a você, clame a Deus para te dar essa experiência, porque ela vai mudar a sua vida espiritual. Essa experiência vai mudar. Você pode ter tido inúmeras experiências maravilhosas, mas essa é a experiência que muda a vida de um discípulo de Jesus. É levar uma pessoa a Cristo. E nas nossas reuniões em casa, nós queremos dedicar tempo para isso. Tempo para orar pelas pessoas e termos uma ação intencional, uma atividade intencional em busca dessas pessoas. Então, nós criamos a regra 1/4. Porque nas nossas reuniões do Central em Casa, nós teremos, das 4 reuniões mensais, uma não vai acontecer. Toda a primeira semana de cada mês, a primeira vai ser em outubro, não vai ter reunião. O que nós vamos fazer na reunião? Vamos ficar em casa? Não, já falei sobre isso. Nós vamos ter uma ação intencional em direção a esses nomes que nós estamos anotando. Então, se eu vou me pôr então agora como membro de um grupo Central em Casa. Naquela semana, eu vou chamar essa pessoa para vir na minha casa. Eu vou na casa dessa pessoa. Eu vou chamar, se é um amigo, no trabalho, para um café, para uma saída, para algum lugar onde eu possa ouvir. E eu não preciso ir com intenção de ler a Bíblia para essa pessoa naquele primeiro encontro. Eu vou me aproximar, vou deixar que essa pessoa me conheça dentro da minha casa, conheça a minha vida. Eu vou contar a minha história. Eu vou contar que aos 14 anos eu me converti, ele não sabe disso, ou outras coisas qualquer que o Espírito Santo vai trazer, e Deus vai abrir portas para esse relacionamento. Nós vamos ser intencionais. Esse é o convite que eu quero fazer para você hoje. Nós vamos começar a orar hoje por esses nomes, para que Deus até o final do ano traga pessoas, e você vai ter tido a experiência de levar uma pessoa a Cristo lá na sua casa, e você vai orar por ela. Pode ser que ela nem entenda todo o escopo da fé, não tem problema. O etíope não entendeu todas as coisas, mas ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Quem está disposto a isso, levanta a mão. A ser uma bênção, a ser usado pelo Espírito Santo. Essa é a grande experiência que nós precisamos ter. Mas você não vai procurar essas pessoas, e eu concluo fazendo esse apelo a você. Compreenda bem o que eu vou dizer agora. Pegue essa ideia no seu coração. Você não vai procurar as pessoas porque elas estão em grande necessidade. Porque se for assim, os seus amigos que têm vida de padrão moral elevado, educação, orientação, tem uma ética invejável, você não vai falar de Jesus para eles. Mas eles farão parte dos 3.600 se eles não ainda se converteram a Cristo. A gente não evangeliza, a gente não fala de Jesus para aquelas pessoas que estão arrebentadas apenas. Porque a gente não fala para curar as pessoas.
apenas. A gente não fala para transformar as pessoas apenas. A gente não fala para trazer pessoas à igreja. Não é só isso. A gente fala porque Jesus é digno de receber louvor daquela boca, daquele joelho dobrado, daquela mente curvada perante a autoridade de Cristo. A nossa evangelização é cristocêntrica, ela não é antropocêntrica, não é por causa da necessidade, ela é por causa de Cristo. Jesus é digno de receber honra de todas as pessoas e eu preciso contribuir para isso. Eu preciso levar mais pessoas a honrarem a Jesus, porque Ele é digno de receber a adoração de todo ser que respira. Amém, irmãos? Então, o que Deus mandar você fazer, pode ser a pessoa mais digna que você conhece, ou a mais atrapalhada na fase da sua vida. É Jesus quem merece ser adorado, por esse ou por aquele. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Comece a orar agora por essa pessoa. Ore. Repreenda a ação de Satanás, dos demônios que estão cegando esta vida. Comece a dizer: eu repreendo o espírito maligno, o espírito da incredulidade, da resistência, e eu clamo ao Espírito Santo que quebre esse coração, que abra esta mente, faça brilhar a luz de Cristo neste coração. Consagre a sua casa, diga para o Senhor que você quer usar o seu lar, você quer usar o seu recurso, você quer usar a sua amizade, para que Jesus seja glorificado na vida de mais uma pessoa. Ore por você, ore pela sua família, para que a sua família seja um lugar de luz, um farol. Ore para que o seu ambiente de trabalho, lá onde você trabalha, seja um lugar onde Jesus seja honrado. Peça para Deus te dar estratégias, para Deus te dar essa continuidade, não seja apenas uma palavra solta de vez em quando, mas uma intencionalidade. Peça isso para o Senhor. E Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Eu quero convidar você que está se dispondo hoje a iniciar uma nova fase na sua vida. Você está querendo deixar para trás o que já foi e você hoje quer dizer: Senhor, eu quero começar uma fase nova e eu quero compartilhar Jesus, eu quero falar de Jesus, eu quero ensinar a Bíblia para pessoas. Se você é uma dessas pessoas que quer se levantar nesta noite, eu convido você a se levantar agora, ficar de pé, e nós vamos consagrar esta nova fase na nossa vida e apresentar. Talvez você esteja em casa, fique em pé aí onde você está, na sua sala, onde quer que seja, fique em pé aqui no templo e vamos dizer: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Glória a Deus. Um exército que se levanta, um grupo de pessoas que se levanta, e no meio das provações, talvez você não esteja sendo perseguido, mas você esteja sendo provado, mas você quer usar essa provação para abençoar a vida das pessoas. Diga: Senhor, eu quero. Levante a sua mão e estenda para o Senhor. Senhor, toma a nossa vida agora. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que nós queremos, o que nós precisamos, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. A vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa que está aqui, Senhor. Em cada contexto de trabalho, de família, de amizade, nós te pedimos, Pai, abra, Senhor, oportunidades que o Senhor mesmo vai preparar para cada um de nós. A partir de amanhã, Senhor, abre os nossos olhos para ver essas pessoas, para ver pessoas necessitadas, Senhor. Aponta quais carruagens, onde estão as pessoas que precisam que a gente chegue perto delas, que a gente abra o nosso coração para elas, abre o nosso tempo, a nossa agenda para essas pessoas. Toma, Senhor, nossa vida nas tuas mãos e abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos. Aleluia, Senhor. Consagramos a Ti.
Senhor, eu quero pedir que no Central em Casa, onde quer que ele esteja acontecendo, haja mover de oração. Mover de oração por vida, Senhor. Senhor, esse anseio, esse clamor por pessoas, que o Senhor vai nos dando os nomes. E cada semana a gente vai orando por elas e vai compartilhando o que nós estamos fazendo, as vitórias, as aberturas de espaço na vida das pessoas. Até que elas venham nas nossas reuniões, venham nos nossos cultos. Senhor, distribui os dons espirituais na Tua igreja que já estão dados. Toca, Senhor, nas nossas vidas e nos faz usar os dons, Senhor, que estão colocados à disposição da igreja, com ousadia, Senhor. Dá dons de cura, dá dons de profecia, Senhor. Dá o dom da evangelização, da exortação, Senhor, da misericórdia. Distribui, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Quando formos falar, quando formos agir, nós Te pedimos e oramos por isso. Toca nas nossas vidas, usa a nossa vida, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos cantar?